O Carlos Bolsonaro fez um desabafo nas redes sociais. Ele citou a trajetória de 7 mandatos e quase 25 anos de carreira como vereador, um vereador de longa carreira. O Carlos Bolsonaro afirmou que os resultados e as decisões tomadas por ele teriam sido fundamentais para ajudar outros parlamentares e políticos. Abre aspas, por um momento ali de modéstia à parte do Carlos. Hoje, infelizmente, vemos que muitos daqueles a quem ajudamos nos tratam como se fôssemos descartáveis. Ainda assim, não me arrependo de absolutamente nada do que fiz. Fecha aspas. Ele fez muito, né, Reinaldo? Muito. Não, eu gosto que assim, a pessoa o Carlos está bem com seu self, né? Ao contrário do que sugere, né? A gente olha assim, eu, eu sei reconhecer uma alma torturada quando eu vejo. Ele vai ser candidato ao Senado ou não vai por Santa Catarina, Reinaldo? Será que já bateu o Vai ser martelo? candidato ao Senado por Santa Catarina. Transformaram Santa Catarina num puxadinho da família Bolsonaro. A população catarinense deveria estar muito revoltada com isso, né? Porque vai o Carlos para lá, vai aquele outro rapaz, Aí, né? né? Que mal consegue se entender com as coisas mais rudimentares da língua portuguesa, né? Coitado, né? Tá ali, né? Vai ser candidato. Agora, na verdade, o que está contando aí nesse desabafo do Carlos é porque as coisas não estão saindo como eles imaginavam, né? Veja só, por alguma razão eles acreditavam que não haveria punição para o Bolsonaro e para os golpistas. Bom, não foram só eles a fazer essa aposta, né? Houve até gente da imprensa fazendo. Não ousariam. Depois veio esse negócio de que, bom, quando o Trump ganha, os Estados Unidos, né, vão dar um jeito, o Comando Sul dará um jeito de garantir a elegibilidade do Bolsonaro. Depois veio a história das tarifas. Bom, tem uma negociação em curso com o Lula. Eles conseguiram, é notável, sem dúvida, eles conseguiram, já usamos essa expressão, esse verbo aqui, fagocitar a direita brasileira. A direita brasileira está morta, não existe mais. A direita brasileira nem missa mereceu. Não houve nem encomenda do corpo. Está morta, desaparecida. Engolida pelo bolsonarismo, que, por sua vez, vive ali uma crise interna, porque eles não conseguem se livrar do demiurgo deles, que é o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, no ponto do jogo em que as coisas estão, esse Bolsonaro travou o andamento das coisas. Porque ele não admite a ideia de não ser candidato e de escolher alguém, não é? Que é uma circunstância muito humana. Todos nós já passamos por situações na nossa vida privada em que nós sabemos ter de fazer alguma coisa. Acontece que, a partir do momento que a gente fizer, a gente tem de reconhecer, qualquer que seja a situação, que houve uma mudança de status, Diego. Pronto, se eu fizer isso, aí acabou. Eu sei que mudou o status e eu não queria que mudasse. Então, todo mundo passa por isso. O problema é passar por isso, sendo uma liderança política, eu lamento muito o que eu vou dizer agora, importante, porque dona de um pedaço grande do eleitorado, e à medida que ele fizer a escolha, ele já é passado. O troço é simbólico, você entende? É ele fazer essa escolha e ele já pode ser visto no passado. Quando se referem a ele, só se referem a ele no passado. O Tarcísio faz isso, o Valdemar faz isso, o Ciro Nogueira faz isso. E os filhos têm o lado psicológico ali, não aceitam, 1, 2, e isso não está em ordem de importância.
A família tem um patrimônio político gigantesco. Patrimônio político construído do extremismo, do radicalismo mais abjeto, da porra louquice de extrema-direita. Olha o exemplo do Flávio Bolsonaro agora. Nada, eles não construíram esse negócio apelando à razão. Eu vou falar de uma personagem com quem eu tive desentendimentos, não me dou, não quero contato, enfim, os nossos amores mútuos são públicos, se é que me entende. Mas quando a Joyce Hasselman virou líder, ela tentou falar, bom, agora a gente fez toda a pantomima e a palhaçada que fez. Quem não se lembra da dancinha dela com Paulo Guedes? Mas quando ela vira líder, ela fala, bom, agora chegamos ao poder, temos que administrar a política. O que aconteceu com ela? Ela foi destruída politicamente por eles. Porque não existe espaço ali para moderação e para alguma forma de administração racional da política que inclua adversários, que inclua gente que concorda mais ou menos, que não concorda no todo. Não, tem que ser. E, por outro lado, contrastando com essa percepção, há uma questão bem objetiva, que também é racional do ponto de vista deles, que é a seguinte: fora desse espaço do extremismo, a família perde poder e perde importância. Então, e eu tenho falado disso há muito tempo, vamos lá. Digamos que eles passem a bola para Tarcísio e digamos que o Tarcísio ganhe. A pergunta que eu vou fazer é meramente retórica, porque eu sei que resposta você daria, mas pode dar, podemos conversar. Você acha que o Tarcísio passaria 4 anos fazendo as vontades da família Bolsonaro? Com certeza não. Não, né? Você acha que o Tarcísio vai passar, ainda que ele tenha batido no Alexandre, batido nos ministros Supremo, no Supremo, ele vai passar 4 anos comprando briga com o Supremo? O pedágio já vai estar pago, né, Reinaldo? Então, assim, querido, quem tem a caneta, né? Por mais que se elegesse um Congresso, e vai se eleger um Congresso que ainda vai estar muito bolsonarizado, mas o Tarcísio tem como ganhar esse negócio. Estaria cercado de gente do Centrão. Então, eles não querem passar essa bola adiante. Porque passar essa bola adiante também aí significa, então eu tenho de admitir que houve uma mudança de status. Aí se deflagraria, e de certo modo já se deflagrou, uma guerra interna na própria direita. Que ela não se entende hoje. E todos aqueles que se aproximam do Bolsonaro tentando fazê-lo ver que essa escolha que ele faz é uma escolha ruim para o campo da direita, para o campo conservador. Acontece que o Bolsonaro não vê o campo da direita, o campo conservador. Ele vê o bolsonarismo. Ele vê a sua própria turma. Porque essa é a leitura que a extrema-direita faz. Essa leitura do campo conservador, essa leitura mais ampla, essa é uma leitura que a direita tradicional fazia, que os liberais faziam. Mas eles não querem isso, eles combatem, inclusive, essas pessoas. Vem lá das teses do Olavo de Carvalho, a cujo túmulo o Flávio compareceu lá, agora que foi para os Estados Unidos, na Virgínia, para mostrar, olha, eu sou um radical. Então, para eles, faz sentido, nem que seja o Lula ganhar, mas eles conservarem a pureza disso que eles construíram, do que assistir à diluição desse negócio.
Em certa medida, o reino que o Eduardo tem na cabeça, como era do Olavão, é um reino escatológico, finalista, do fim dos tempos, da destruição dos inimigos, do comunismo, nessa coisa maluca. E que eles sabem, sim, faz sentido, se eles entregam para uma direita que não é exatamente aquela conduzida pela família, eles podem perder importância no jogo. Aí então vem esse chororô do Carlos. Né? É parte dessa frustração. É. Né? Agora é saber, vão chorar até quando, né? Já diriam o próprio ex-presidente. A conferir. Quem está chorando bastante... Tomara que continue a chorar pelos próximos 200 anos. Quem está chorando é o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. Ele disse que se arrepende de assumir a relatoria do projeto da anistia. O motivo é ouvir queixas de todos os lados e não conseguir avançar com a proposta. Tá difícil para ele. O deputado falou que tem tudo pronto na cabeça dele tá assim, ó, maravilhoso, mas que há interesses contrários que impedem um consenso. Vou abrir aspas para o que disse o deputado. Hoje, eu não aceitaria... Falou sobre a relatoria, né? Ele defendeu diminuir, mas não perdoar totalmente as penas dos envolvidos na tentativa de golpe. O deputado mudou o nome que estava em discussão. Primeiro era PL da anistia, ele mudou para PL da dosimetria, que é a redução de penas. Bolsonaro seria beneficiado porque teria uma punição diminuída, né? Redução de pena, mas o ex-presidente continuaria condenado a mais de 20 anos de prisão. E aí o Paulinho da Força falou assim, pô, tô fazendo todo esse esforço para chegar lá, e aí o líder do PL vai pedir um destaque e vai falar que não, ele quer a anistia ampla e restrita. Como é que é? Ampla, geral e restrita. Quer dizer, o esforço dele vai por água abaixo, assim, o Reinaldo. Ele tá que nem o Ijucapirama do Gonçalves Dias, né? Rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz. Porque, evidentemente, os progressistas, os centristas com miolos não querem saber nem da dosimetria, nem do projeto da dosimetria, e o PL fala em anistia porque considera que essa é a luta política que interessa, né? O PL. Os bolsonaristas, é claro que o Sóstenes Cavalcante toparia, mas ele tem de fazer as vontades do Bolsonaro, do Eduardo, senão ele vira alvo. Entende? É muito difícil você lidar com um público que não aceita nenhuma forma de negociação, que não aceita nenhum modo, que não aceita nenhuma circunstância que não seja rigorosamente aquilo que quer. De algum modo, o outro lado vive um pouco isso agora em relação à exploração do petróleo na margem equatorial. Ou se diz não ao petróleo, que horror, coisa absurda, tal, ou está fazendo concessão inaceitável, não sei o quê. Não serve aquilo que aconteceu, nós vamos falar ainda hoje. Nós temos a mesma coisa aí. Ou é a anistia, a impunidade ampla, geral e restrita, como eles querem, ou não serve nada, não serve minorar a pena. Ele tomou para si, ele achou que era possível fazer essa discussão, está vendo que não, à medida que eles também, e à medida, veja, aí vira uma coisa que se autoalimenta, né? À medida que o Bolsonaro também trava o jogo, que nada acontece, e que o campo do governo começa a, enfim, hoje o Lula, a avaliação dele melhora a situação eleitoral, as coisas estão dando resultado. Então os políticos também, assim, por que é que eu vou entrar nessa? Né? Sendo que tanto a dosimetria como a anistia contam com uma ampla antipatia da população. Curiosamente, né? E nem curiosamente, faz sentido, a dosimetria tem uma rejeição até maior do que a anistia. Porque ela junta a rejeição à anistia com um pedaço da extrema-direita que não aceita a dosimetria. Olha só. Né? E o Paulinho ficou a ver navios. Ninguém quer saber do projeto dele. E sabe que, se acontecesse alguma
tragédia na Câmara ali, de passar anistia ou sei lá o quê, o Alcolumbre já falou, eu não me meto nessa. Né? O Alcolumbre tem sido muito rápido em escapadas, né, das bombas que joga. Né? Tem ali, não é exatamente o perfil de um bailarino espanhol, mas está com a agilidade de um bailarino espanhol para escapar dos contratempos. Né? E aí o Paulinho ficou com o perdão, né, assim, para citar o português de Camões, né, ficou pendurado na brocha. É isso. Perdeu a força o Paulinho. Vamos ver se ele recupera para essa votação eventual